Olá, tudo bem com vocês? Passei agora para já te agradecer pelos novos inscritos, pelas pessoas que estão aí nos acompanhando e trazer aqui um pouco mais de reflexão, tá bom? Muito obrigado. Desde já, separa aí 3 segundinhos para o triplo C. Compartilha, curte e comenta, tá? Esses 3 fatores são importantes demais para o YouTube, demais mesmo, tá bom? Se você não fizer isso, aí até prejudica. Então, mas vamos conversar um pouco sobre o que está hoje permeando a sociedade, tá bom? O que permeia a sociedade, no sentido geral, é a política. Nós não vamos falar sobre ela, nem quero falar, não vou nem entrar nisso. Mas no sentido, vamos dizer assim, mais religioso, não entrando na religião, é a questão do anticristo. Com a morte, a partida do pontífice, né, Papa Francisco, levantou-se aqueles estudos escatológicos, aquelas questões e tá na internet, muitos cristãos, né, não vou dizer nem muitos católicos, mas pelo menos evangélicos, estão até alguns perturbados, outros apreensivos, outros aguardando, né, quase que nem dormindo mais à noite, né, porque o ladrão, né, que seria Jesus, voltar a qualquer momento, vai ficar se não tiver acordado. Olha, e aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, para dizer o seguinte: não vos perturbeis com nada, toca a vida e leva tudo na boa, tá bom? Quando se fala em anticristo, o que você pensa de anticristo? A primeiro momento, o que se desenhou para a gente, até uns anos atrás, muitos anos atrás, de um filme chamado O Exorcista. Eu assisti aquele filme, meu Deus do céu, quase que fiquei muito tempo sem dormir. Então o que se traça uma linha sobre anticristo? Quem era o anticristo? Aí a pessoa fala: o anticristo é um cara que vem segundo o poder de Satanás, é um cara dominador, é um cara depois vai perseguir a igreja, vai matar os cristãos, vai ser um arraso, e o pessoal está esperando essa destruição, que aí, na vinda do anticristo, aí a pessoa já vai se preparar, porque é a primeira manifestação que antecede a vinda de Jesus, ok? Aí eu quero dizer para você que nem sempre o anticristo, não quero ser defensor dele não. O que nós vamos entender é que o anticristo não é uma pessoa, simplesmente uma pessoa. O anticristo são todos os atos que são o contrário ao caráter de Cristo. Esse é anticristo. Então, a gente vai fazer aqui um paralelo entre as duas figuras que Paulo classifica. Paulo não chama anticristo, mas as atitudes de um anticristo, que foi o caso de Nero. Lá na primeira carta de Tessalonicenses, foi a primeira, no ano de 51, a primeira carta de Paulo, porque na primeira viagem ele vai e ele acaba montando várias igrejas, em várias casas, tá? Não é templo, é em algumas casas. E uma delas foi em Tessalônica. Em Tessalônica, ele pregou sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, né, na realidade. E aí depois ele fala sobre ressurreição dos mortos, né? E ali as pessoas ficam com aquilo tão impregnado que eles não entendem nada, certo? Aí Paulo vai dizer que aquela situação que ele pregou, para que houvesse uma manifestação desse homem da iniquidade, o homem do pecado, tudo isso antecederia, o que antecederia a volta de Jesus seria a manifestação desse homem. E ele está se referindo não ao homem do século 21, do século 22, do século 23, do ano... Não, ele está se referindo ao povo do primeiro século. Aquela turminha lá de Tessalônica.
ano 51, porque a manifestação era Nero, tá? Então, quando aí ele faz essa análise dessa manifestação, porque ele diz, ó, o mistério da iniquidade já opera, porque existia muita trama política e maligna naquela época. E Roma estava ali sendo protagonista dessa situação. E aí, quando a gente entra para um outro paralelo, que é o paralelo do anticristo propriamente dito, é o de João, primeira epístola do apóstolo João. E o apóstolo João foi motivado a escrever essa epístola porque a igreja ainda estava no primeiro século, tudo embrionário, estava tudo ainda começando e tal. Então, no meio dos irmãos ali, estava tendo 3 linhas que estavam trazendo disenção, trazendo perturbação, trazendo dúvida, trazendo, sabe, ali muita coisa. E aí eu quero falar sobre essas 3 coisas para você, tá bom? Que estavam perturbando os irmãos, por isso ele chamou de anticristo. Bom, quais são as 3 linhas que perturbavam os irmãozinhos lá? Os judaizantes, os docéticos e os gnósticos. Os judaizantes diziam o seguinte, olha, vamos falar de salvação que só existe em Jesus. Para o ser humano ser salvo, ele precisa realmente de Jesus, mas ele precisa obedecer às leis de Moisés, todo o judaísmo. Então, João acaba tirando isso de... E quando ele vai falar do anticristo, ele está falando também dos docéticos. Quem eram os docéticos? Era uma corrente filosófica, ok? Essa corrente filosófica vinha de uma cultura grega, helenística, porque Tessalônica era uma cidade, ainda é uma cidade portuária, então ela sofria da Grécia, de Creta, toda aquela região sofria todo esse conjunto cultural filosófico que vinha de onde? Vinha de Aristóteles, de Platão, de Dionísio, sabe, dos pais da filosofia. Então, os docéticos diziam o seguinte, olha, Jesus não pode vir 100% carne e 100% Deus, 100% o Cristo. Por quê? Porque não tem como Jesus ser as duas coisas. Ele é divino, mas ele é tipo uma aparência humana, ele só era uma aparência, ok? Por isso que ele diz, olha, aquele que diz que ele não veio em carne é o anticristo. Aí surge também, dentro desse mesmo grupo, que vai convergir com os docéticos, os gnósticos. E os gnósticos já diziam um pouquinho diferente, mas diziam a mesma coisa. Que dizia o seguinte, ó, Jesus não pode ser simplesmente 100% homem, nem 100% Deus, porque o corpo humano, ele é um corpo impuro. Ele tem a natureza impura. Ele é gerado de uma impureza. E aí, como é que pode habitar dentro desse corpo impuro aquilo que é perfeito, que é limpo, que é santo, que é puro? Não pode. Então, e aí os gnósticos ainda diziam o seguinte, olha, a salvação, ela não pode vir só pela fé ou só pelas obras. A salvação tem que vir pelo conhecimento gnóstico. Então, aí João vai dizer, olha, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, esse é do anticristo. Então, o que motivou Paulo a escrever lá em Tessalonicenses foi um anticristo político. E o que motivou João a escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira carta a primeira carta do apóstolo, a primeira carta de João, a primeira epístola, o que motivou foi justamente essa linha filosófica. Então, era cruel, era perseguidor, era maligno, o cara matava, o cara era terrível, que era Nero.
O outro não, o outro era bonzinho, estava no meio do núcleo lá e tal, por isso que o João falou assim, olha, eles acabaram saindo do nosso núcleo porque não era do nosso grupo. Aí você vai entender uma coisa. Gente, o que existe entre e dentro das igrejas são muitos ensinamentos que são errados. São muitos ensinamentos que são distorcidos. Então, para você ter uma coerência, para você ter assim um entendimento, para você ter uma base, para você ter uma convicção de Jesus na sua vida, você precisa ter um conhecimento de Cristo, mas um conhecimento genuíno, um conhecimento que seja, como é que eu posso dizer, dentro de um alicerce perfeito, substancial, que ele é a pedra. Então, dentro desse alicerce perfeito, substancial, é que você vai levantar o seu parâmetro, as suas paredes da fé e da convicção em Jesus. Olha, agora mesmo eu estava escutando um senador da República, que eu gosto muito dele, gosto muito das palavras dele e do posicionamento dele. Então ele falando muito sobre Jesus, fazia a obra de Jesus, e eu vejo que é tão simples. Não se perturbe com escatologia, ok? A sua fé não depende da escatologia. A sua fé não depende se vem anticristo ou se não vem. A sua fé só depende de uma coisa: esteja em Jesus. Ah, mas quem é esse senador? Eduardo Girão. Eu tomo aqui a liberdade de falar o nome dele, que eu tinha colocado no meu coração, não falar nome de ninguém, nem de religião, nem de nada. Mas eu peço aqui a liberdade, né, para ele, né, enfim, falar o nome dele. E ele falando, olha, como é importante você viver o amor de Cristo. Então, onde que está o Evangelho? No amor de Cristo. Não é na fala, é na ação, é na atitude. Então, qualquer ensinamento que não bate com aquilo que você entendeu ou aprendeu de Jesus, já é uma atitude de um anticristo. Ele não precisa matar, ele não precisa perseguir, ele não precisa fechar as igrejas, não, ele não precisa nada disso. Ele não precisa, porque se ele perturbar a igreja dentro, ou os irmãos, já é uma ação do anticristo. E aí, Eduardo Girão estava falando, olha, é tão simples amar o ser humano. Amando o ser humano, você está fazendo já a obra de Jesus, entendeu? E ele falou assim, olha, eu como espírita, eu entendo dessa maneira. E é dessa maneira que está correto. Não é falando muito de Jesus, é sendo muito de Jesus para uma sociedade que está precisada. Está precisando de amor, está precisando de carinho, está precisando de atenção, está precisando de apoio. Isso é o que está precisando. A sociedade não está precisando de se eu vou crer no anticristo, se ele vai voltar, se ele não vai. Calma. A questão de Roma, a questão do Vaticano é outra situação. Não tem nada a ver com essa que vai se manifestar, não sei o quê. Esquece. Meu irmão, minha irmã, faz o seguinte. Tem alguém necessitado, tem alguém precisando de um amor, de um carinho, de um abraço, de um telefonema, né? A gente faz assim, que era o telefone de antigamente. Mas pega um celular, manda uma mensagem, dá um WhatsApp, dá um bom dia. Faz isso aí, tá bom? Ame seu irmão e você ama Cristo. O amor de Cristo não é o L, tá? Eu sei que é o L, mas eu tenho que dizer, o amor de Cristo, ele é um amor que ele é horizontal e vertical. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo como a mim mesmo. Fica na paz aí, Deus abençoe e tenha uma tarde abençoada.